Traição. O que fazer? Então vamos conversar um pouquinho hoje sobre traição. Tem muitas coisas legais aqui que eu reservei para vocês. Tem muitas perguntas, muitos questionamentos e é muito legal. Porque é interessante a gente entender como é que vive, como é que restaura, como é que cura, como é que a gente pode fazer com isso. É um tema que abrange e essa será meu foco aqui com vocês. Esse tema abrange mais do que uma traição de relacionamentos. Eu quero ampliar, eu quero fazer isso aqui na nossa cabeça para que a gente entenda melhor o que é traição, numa perspectiva mais elevada, mais ampla. Olha o que eu separei aqui para falar para vocês. Eu separei para falar para vocês por que as pessoas traem, para que as pessoas traem, o que é traição, quais são as justificativas que existem, por que as pessoas dizem que traem, quais são essas justificativas e como curar isso. Como curar não só a pessoa que trai, mas como curar a dor da traição. Vamos ver se dá tempo da gente falar tudo isso aqui hoje. Então, só lembrando para vocês, antes da gente começar, que eu tô com um novo projeto com muito carinho. Um projeto simples, a gente chama de projeto. Mas todo dia de manhã, por enquanto às 7h da manhã, eu tô trazendo uma oração, uma mentalização, é pra gente aprender a começar bem o dia, é pra eu estimular vocês, é pra eu ajudar vocês, e de alguma forma vocês também me ajudam, a parar um momento e dizer que o dia seja maravilhoso, que hoje eu quero que o dia seja assim. É importante a gente praticar e treinar o que a gente quer que aconteça na nossa vida. Então, 7h da manhã, eu estou parando para fazer uma mentalização positiva. 20 minutinhos, é bem rápido. Então, vamos lá. Algumas pessoas colocaram nas caixinhas de perguntas várias coisas que eu vou ler aqui algumas para vocês e eu vou respondendo para a gente ir construindo esse assunto. Por que trair, mentir, mesmo quando já não está mais junto com a pessoa e a pessoa diz gostar ainda? Por que a pessoa trai o outro, né? A outra pessoa trai, mente mesmo? Ou seja, olha, eu gosto de você, mas aí fica com outras pessoas. Então a gente vai entrar direto nessa pergunta, a gente entra direto em várias questões aqui. E aí eu já vou trazer para vocês, em algum nível, o conceito de traição. Para cada pessoa, a traição é uma coisa diferente, vocês sabiam? Às vezes, e é sério isso, eu tô falando porque eu trabalho com o subconsciente, eu trabalho com pessoas há muitos anos. A gente lê o subconsciente do outro, a gente escaneia, a gente entende o que está por trás das ações, por trás dos pensamentos. Então, cada pessoa tem uma forma de entender traição. Para alguns homens e para algumas mulheres, ou seja, para algumas pessoas, traição é só quando faz sexo. Beijar alguém, paquerar alguém, não é traição. Para algumas pessoas. Para algumas pessoas ainda, traição nem é fazer sexo. Traição é quando eu me apaixono por outra pessoa. Quando eu começo a gostar do outro. Se eu fizer sexo, se eu der um beijo, mas for só uma distração, eu não estou traindo. É sério. Isso está na cabeça das pessoas. Eu só quero que vocês entendam que cada pessoa pensa de uma forma diferente. Tem pessoas que traição é até se você pensar no outro, até se você sonhar com outra pessoa, meu Deus, eu estou traindo. Até se você achar alguém bonito. Tem pessoas que sentem que traição é você olhar para o lado e achar uma outra pessoa interessante. Então tem níveis e níveis, cada pessoa entende de uma forma a traição, por isso é às vezes complexo. Quando eu uno, por exemplo, imagine que eu vou unir uma pessoa, eu vou trocar o arquétipo exatamente para gerar uma quebra na nossa mente.
Imagina que tem um homem que acha que traição é olhar para o lado, é pensar em outra mulher. Imagina que ele sente que já está traindo se ele pensar, se ele sonhar com outra mulher. E imagine que esse homem se relaciona com uma mulher que acha que traição é só se ela se apaixonar por outro, que ela pode ter relação sexual, que ela pode ficar com várias pessoas, e isso não seria trair. Seria trair só se ela se apaixonasse e se ela começasse a amar outra pessoa. Imagina que essas duas pessoas estão juntas, imagine os conflitos que vão existir nesse relacionamento. Porque a forma de entender o próprio amor e a própria fidelidade é oposta. Então, claro que vai ter, provavelmente, muito desentendimentos em relação a isso. Muito ciúme, muita desencontro das ideias, porque, afinal de contas, são pessoas bem diferentes nesse aspecto. Só para vocês entenderem como isso é mais delicado, né, mais profundo do que a gente pode imaginar. Então, significa que traição não é igual para todo mundo. Se traição não é igual para todo mundo, como é que eu vou dizer, olha, você está me traindo? O outro pensa, não, eu não te traí. Não, você me traiu, não estou traindo você. Eu estou conversando com a pessoa, tá rolando o clima, mas eu não traí você. E para a mulher pode dizer, não, mas isso é traição. E aí, o que acontece muitas vezes é que a pessoa cala. Então, por quê? Porque a pessoa não concorda que está traindo, ou a pessoa, em outros níveis, em outros exemplos, pode concordar que está traindo, mas entra em outros aspectos que a gente vai falar daqui a pouco. Então, voltando à pergunta que eu estou respondendo, por que trair e mentir, mesmo quando já não está mais junto com a pessoa e desgostar ainda? Então, às vezes, essa pessoa não sente que está traindo. Olha, eu gosto de você, mas a gente não está junto, eu vou ficar com outras pessoas. Ah, a gente não tá, eu gosto de você, porque às vezes, para alguns homens e para algumas mulheres, eles separam o sexo do amor da paixão. Existem subconscientes, existem mentes, existem pessoas que separam o amor do sexo e da paixão. Existem pessoas que juntam tudo, que vivem, que só conseguem se relacionar sexualmente quando amam e quando estão apaixonadas. Então, se eu estou gostando de uma pessoa, e tem níveis de gostar também, né? Olha, eu tô gostando, eu sinto uma atração, eu sinto uma coisa gostosa quando eu tô com essa pessoa. Tá, mas eu não amo profundamente essa pessoa, eu gosto dessa pessoa, é diferente. Ah, eu gosto dessa pessoa, eu amo essa pessoa muito profundamente, mas eu não tô com ela, então eu posso... Se eu me apaixono por alguém e se eu tenho desejo por alguém, eu vou ficar com alguém. Isso não significa na cabeça dessa aqui que tá traindo essa de cá. Gente, o nosso subconsciente é meio estranho. Então, julgar e colocar um ponto numa ação do outro é bem complexo. E aí eu vou te trazer uma outra questão. As mulheres, às vezes, por ter um subconsciente mais intuitivo, mais sensível, porque geralmente o cérebro direito é mais ativo do que o cérebro racional, lógico, masculino. Isso não é reto, tá? Tem muitos homens que têm o cérebro direito mais ativos do que muitas mulheres. Então, é só um arquétipo. Geralmente, a energia masculina tem o cérebro esquerdo mais ativo, que é o cérebro racional e lógico, e geralmente a energia feminina tem o cérebro direito mais ativo, que é mais intuitivo, mais sensível, mais abstrato. Por conta disso, geralmente, a energia feminina sonha, planeja de uma forma fantasiosa muitas vezes, sonha, cria muitas expectativas. Então, às vezes quando a pessoa fala, eu gosto de você, a pessoa já está sentindo que, olha, ele tá comigo. Não é assim que funciona. Eu gosto de você só significa eu gosto de você. Eu amo você é outra coisa, significa eu amo você. Eu estou interessado em você significa eu estou interessado em você, ponto.
Mas às vezes, sabe o que acontece? Quando a mulher que tem a mente sonhadora e faz os projetos e quer encontrar alguém, quando o homem fala, eu estou interessado em você, já pensa no casamento, nos filhos, na casa, já se sente comprometida internamente com aquela relação. E não é assim que funciona na cabeça do outro. Quando o outro diz, eu estou interessado em você, é um interesse. Ok, o que você está dizendo com isso? Qual é o seu interesse? Quais são as suas intenções nesse interesse? Aí você vai perguntar para o outro e vai clarear o que o outro está falando. A gente tem muito, às vezes, o hábito de tirar conclusões. A gente acha que o outro entende o que a gente quer dizer sem a gente dizer, e a gente acha que entende o que o outro disse sem checar. E isso causa muitos desencontros na comunicação. A comunicação, ela é tão complexa que existe um abismo entre o que você quer dizer, o que você diz, o que você transmite no que você diz, o que o outro compreende e o que o outro expressa do que ouviu. Existe um abismo enorme é como um telefone sem fio. A gente fez uma vez uma brincadeira de um telefone sem fio entre Theta Healers, que são pessoas que trabalham com essa técnica linda de cura, de autoconhecimento, de empoderamento pessoal, de conexão com Deus, com o universo, com o amor. Então, a gente fez uma vez uma vivência aí, a gente fez um telefone sem fio. A gente queria muito que a mesma informação que saiu chegasse. A gente fez um esforço muito grande, a gente falou devagarzinho e a gente falava no ouvido do outro. A gente fez isso repetidas vezes, e sempre chegava diferente a comunicação. E a gente fala, não é possível, agora a gente vai acertar. E a gente fazia de novo o telefone sem fio e uma roda de pessoas. E a gente falava e uma pequena palavra que não é bem compreendida já troca o sentido e já vai para outra palavra e vai trocando. Se duas palavras então forem diferentes, tira toda a comunicação inicial. Então a gente tem que ter muito discernimento sobre isso. A gente não pode pegar aquilo ali e transformar numa verdade. Então, o que é para você traição? O que é para você o interesse? O que é para você o amor? O que é para você um compromisso? O que é a nossa relação para você? Define para mim como é que está isso no seu coração, na sua cabeça. Ah, Fran, eu vou pressionar o outro. Não, você vai se posicionar. Você não vai pressionar o outro. Não, eu tô querendo saber de você para eu entender como é que tá isso na sua cabeça. E eu vou lhe dizer como é que tá isso na minha, para ver se a gente tá falando a mesma língua. É muito importante a gente saber isso, pra gente se posicionar e não se frustrar e não entrar numa energia que vai trazer sofrimento. Então, o que você está sentindo sobre a nossa relação? E aí está um ponto muito importante, que é a verdade. A gente foi acostumado desde pequenininho. Uma parte do nosso pai e nossa mãe diz assim, você tem que falar a verdade. Mas em outro momento, olha, se eu falar a verdade tudo, eu vou apanhar, eu vou ficar de castigo, alguma coisa vai acontecer de ruim se eu falar a verdade. Então, além de a gente, em algum nível, aprender a não falar a verdade, muitas vezes a gente aprende com os nossos pais, com os nossos amiguinhos, a não falar a verdade. Tipo assim, olha, se ligarem pra mim, diga que eu não tô aqui. A gente escuta isso às vezes dos nossos pais. A gente às vezes pode ter crescido ouvindo isso. Olha, se ligar pra mim, diz que eu tô no banho. Diz que eu não tô em casa. E aí a gente vai se acostumando a achar que trazer pequenas mentiras ou pequenas omissões, que é a mesma coisa. Se a gente trouxer pequenas omissões ou pequenas mentiras, a gente tá tudo bem. A gente só tá saindo, tirando o foco de trazer um problema maior. Então a gente está amenizando alguma situação com pequenas mentiras, com
pequenas omissões. Então, olha, se eu estou interessada numa pessoa, eu não vou falar para o meu companheiro ou para minha companheira, porque senão eu vou trazer sofrimento. Eu fico com aquilo dentro de mim e aquilo pode tomar vários rumos. Por quê? Porque eu não tenho coragem de ser verdadeiro. Eu não tenho coragem de ser verdadeiro por milhares de motivos. Porque eu aprendi que tudo bem, porque eu tenho medo de machucar o outro, porque eu tenho medo de ficar sozinho, porque eu tenho medo de briga, porque eu tenho medo de me decepcionar, de decepcionar o outro, porque eu tenho medo do outro não compreender, porque por muitos medos a gente cala, a gente deixa de dizer a verdade. E eu quero perguntar uma coisa para vocês de uma forma muito verdadeira. Você se traiu alguma vez na sua vida? Você já traiu a si mesmo? Você já falou alguma mentira na sua vida? Você já deixou de ser verdadeira em algum momento da sua vida? E eu quero mesmo que você pense e diga, caramba, mas Fran, não é bem assim. Sim, é bem assim. Eu sei o que eu tô falando pra vocês, porque eu já sofri traição. Muitos, de todos os tipos que você imaginar. A minha questão com traição era tão forte que os meus relacionamentos, desde o primeiro namoro, né, mais sério assim, de ficar namorando, fixos, assim, ó, ele é meu namoradinho. Mesmo esse namoro, eu fui traída com as minhas melhores amigas. Era com as minhas melhores amigas, não podia ser com qualquer pessoa, não. Então, eu sei o quanto que eu sofri com traição. Eu sei o quanto isso dilacera. Sabe, a nossa visão fica turva. A gente não consegue dormir. A gente fica com ardor no peito. Um ardor que dói, que consome, que parece uma faca enfiando e girando assim. Eu sei o que é dor de traição, porque eu vivi muitos anos. De um relacionamento para outro relacionamento. E eu continuava sendo traída. E era outro relacionamento, e era traição de novo. Então eu sei o que é isso. Eu tô falando pra vocês que eu sei o que é isso. E eu também sei como não ser traída. Por isso eu tô aqui trazendo isso pra vocês. Então, tudo bem? Eu só quero que vocês entendam passo a passo. Você já se traiu alguma vez? Você já falou mentira alguma vez pra você? Isso significa que em algum nível no nosso subconsciente, em algum nível, o outro não pode fazer comigo. Mas devagarzinho, assim, de repente, se escorregar para um lugar, eu posso fazer comigo, eu posso me trair. O outro não pode me trair, mas eu posso me trair. Eu posso me machucar, o outro não pode me machucar, mas eu posso me machucar. E aí vem uma incoerência muito grande. Por quê? O que eu faço comigo é aquilo que eu estou autorizando o universo a me trazer. Registrem essa frase. O que eu faço comigo é a minha assinatura de autorização das coisas que eu estou permitindo o universo trazer para mim. Então, o nível de lealdade que eu tenho comigo é o nível de lealdade que eu vou atrair nas pessoas que se relacionam comigo. Pode ser que você não esteja agora consciente e que você possa fazer um processo mais profundo de autoobservação de todas as vezes que você se traiu, de todas as vezes que você mentiu para você, de todas as vezes que você se permitiu ser subjugado, subjugada, que deixou pra lá, que se permitiu as coisas fluírem para um lugar de sofrimento. Então, quando a gente diz sim para isso e passa para frente, a gente está assinando uma cartinha dizendo para o universo, ok, tá tudo bem. Eu tenho mais medo de ficar sozinha do que de ser traída. Então deixa pra lá, deixa pra lá. Agora tem um estado muito, muito evoluído disso tudo. Pegando o outro extremo da situação. Você sabia que é possível, por exemplo, um casal, tem um casal aqui, imagine que a mulher trai, entre aspas, imagine que a mulher está casada com uma pessoa ou tem um relacionamento sério, fixo,
e ela simplesmente tem um relacionamento paralelo com outra pessoa. Imagina que isso acontece, que essa pessoa fica sabendo e não se sente traída. Você sabia que isso é possível? Olha que coisa estranha. Imagina que essa pessoa está casada com essa, os dois estão casados. Essa pessoa começa um relacionamento paralelo. Essa pessoa que fica sabendo, mas não se sente traída, amando o outro, comprometido com a relação, dando tudo de si. Por quê? Como assim, Francine, isso é possível assim? Sabe por quê? Eu vou trazer aqui para vocês um conceito diferente, mais amplo. Tudo que nós fazemos, nós estamos fazendo pra gente. Tudo que nós estamos fazendo para nós mesmos. Essa pessoa está livre para escolher se sentir traído ou não. É estranho isso. Porque a traição, o que é traição? O que é traição? Traição é quando você fez um acordo e descumpre o acordo, certo? Traição é quando você promete uma coisa e não cumpre. Traição é quando você diz que está fazendo uma coisa e está fazendo outra. Ou seja, a mentira é uma forma de traição. O desacordo é uma forma de traição. Ok? Tudo bem para vocês? Então, traição é quando a pessoa promete uma coisa e faz outra. Mente e faz alguma coisa por trás, ou seja, está fazendo uma coisa diferente do que prometeu. Ok. Então vamos lá. Essa pessoa me prometeu alguma coisa e não cumpriu. Fez algo completamente diferente. Certo? Aí eu digo que essa pessoa que traiu. Traiu quem? Ah, mas ela fez um acordo comigo. Tá. Então significa que é como se fosse um contrato. Ela tem que falar a verdade o tempo todo pra mim. É louco porque não tem que. Não tem que. A gente não tem que falar a verdade pro outro. A gente não tem que. A gente tem que falar a verdade pra gente. E quando a gente trai, a gente tá traindo a si mesmo. A gente tá machucando a si mesmo. Quando eu sou leal e fiel a mim, eu não sou. Quando eu sou leal e fiel, eu sou leal e fiel. Então eu não traio, porque eu sou a fidelidade e a lealdade. Mas quando eu não consigo ser leal e fiel à minha própria verdade, quando eu não consigo ser leal e fiel à minha própria energia, pensamentos, sentimentos, escolhas, eu sou desleal, eu sou infiel. Então a infidelidade, a deslealdade que leva à traição é uma coisa pessoal. Existem questões muito profundas, feridas muito profundas dentro da gente, quando a gente trai o outro. Porque a traição, a mentira, a enganação ou qualquer coisa que nós possamos fazer de bom ou de ruim, a gente está fazendo pra gente. E a gente está expandindo isso para os nossos relacionamentos e vai ter uma consequência. E qual é a consequência? Depende do nível de evolução, do nível de maturidade, do nível de consciência do outro, da outra pessoa. Porque essa pessoa desacordou dessa aqui. Essa aqui pode agir de milhares de formas. Pode matar essa, pode bater, pode gritar, pode xingar, pode chorar, pode ficar triste, pode entrar em depressão, pode ficar doente, pode compreender, pode conversar, pode fazer ajustes, pode dar um abraço e dizer, tá tudo bem agora, o que é que a gente faz, o que é que você quer fazer com isso? A gente continua, a gente tenta de novo e tenta se perdoar e continuar, ou a gente separa, o que é que a gente faz com isso? Isso é um grau de maturidade muito grande. Essa pessoa vai fazer dessa situação o que ela dá conta. Mas ela não é obrigada a se sentir traída, ela não é obrigada a se sentir magoada, ela não é obrigada a se sentir qualquer outra coisa, porque nós somos livres.
E as nossas reações dizem o nível de maturidade emocional, psíquica, energética, espiritual que nós temos. Isso é um dos aspectos que eu quero trazer para você. Um dos aspectos. Então, se eu tenho essa consciência de que essa pessoa, o que ela faz é dela, é com ela, e eu tenho que escolher o que fazer dessa situação. Eu tenho que escolher, de acordo com o que aconteceu aqui, o que eu dou conta de viver. De verdade. Não é passar por cima, não. Não é passar por cima. É o que eu dou conta de verdade de viver. Olha, eu tenho que ter uma conversa franca. Eu tenho que realmente saber da pessoa. O que aconteceu. Se dá pra gente continuar. Se não dá pra gente continuar. Se não dá pra eu refazer isso e continuar. Eu tenho que saber o que realmente eu dou conta. Mas o que a gente faz às vezes aqui? A gente pega isso aqui e aprisiona dentro da gente. A gente guarda como uma referência. E aí a gente pega isso aqui e leva para um outro relacionamento ou para uma outra situação. A gente arrasta o que a gente quer liberar. A gente aprisiona aquilo que está sangrando no nosso corpo. Em vez de a gente resolver com maturidade, com do que a gente dá conta, a gente bota às vezes um algodãozinho com um band-aid, segue adiante ferido. E aquele band-aid vai sair, essa ferida vai explodir. Então, se existir uma traição no relacionamento, vocês podem tentar de novo? Sim, é possível que sim. Eu fiz uma enquete essa semana, quer dizer, eu fiz várias enquetes essa semana e eu fiquei muito surpresa e muito feliz com o resultado de uma das sequências de enquete que eu fiz, que foi a primeira sequência de enquete. Eu perguntei assim: você acredita que um homem pode trair uma mulher ou trair no relacionamento e nunca mais trair? Você acredita que pode ser uma traição que nunca aconteça de novo e que pode ter novamente uma continuidade? E tipo 60, quanto foi por cento? Mais de 60%, porque aquilo continuou depois que eu publiquei, continuou algumas pessoas falando. Cerca de 60% disseram que sim, que acreditam que o homem pode trair uma vez apenas e não mais trair. E aí eu perguntei sobre as mulheres: você acredita que as mulheres são capazes de trair uma vez, já aconteceu alguma coisa e nunca mais trair? E um pouco mais, tipo 70% das pessoas disseram que sim, que acreditam que as mulheres podem trair uma vez e nunca mais trair. Eu fiquei muito feliz com essa enquete. Porque não sei se vocês têm noção do que significa isso. Significa que o nosso subconsciente está amadurecendo o suficiente para entender que nós podemos ser falíveis e podemos reconstruir alguma falibilidade, algum erro, alguma desvio, sei lá, não sei se essa palavra é mais apropriada, mas alguma coisa que a gente fez e que a gente não gostaria de ter feito. Então, eu fiquei muito feliz com isso. E parabéns para nós, para o nosso subconsciente coletivo, que está acreditando mais uns nos outros, que está acreditando mais no nosso refazimento, que está acreditando mais no nosso ajuste interno, porque deixar de ser infiel é um ajuste interno. Se eu estou interessado em outra pessoa, eu posso fazer muitas coisas com isso. E isso é um outro ponto que eu quero trazer para vocês. Quando você realmente fecha os olhos, dentro quer resolver, mas fora não consegue. Rose, essa é uma das nossas questões, sabe? Quando a gente... Olha só, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Imagina que tem o que é traído e o que trai. Vamos colocar num aspecto mais doído e mais profundo. Eu vou abranger isso para abuso. Um que é abusado e um que é abusador. A vítima e o vilão. A pessoa que é abusada e permite-se ser abusada está existindo no mundo o abusador. Porque para ter uma vítima, eu preciso ter um abusador. Para existir um abusado, eu preciso ter um abusador. Então, enquanto eu permito-me ser vítima, enquanto eu permito-me ser abusada, eu estou mantendo o arquétipo existindo do abusador, porque uma vítima precisa do abusador. Então, quando tem uma dor, uma traição, alguma coisa que eu me senti abusada, que eu me senti magoada e eu não olho, não resolvo, não ligo, aquela ferida vai entrar,
vai ser colocado outras camadas de questões e sentimentos, e aquele negócio vai como um câncer construindo, ele vai explodir lá dentro. E aí, para eu abafar aquilo, eu vou colocar mais submissão, aquilo não vai dar certo. E quanto mais essa energia cresce, mais eu alimento aquele que abusa, aquele que trai, porque é uma energia de compensação. Vocês conseguiram entender e captar isso que eu estou falando? Então, para eu curar o abuso do mundo, eu tenho que tirar o abusador, eu tenho que tirar a sensação de que eu sou uma vítima e que eu permito o outro fazer o que quiser comigo. Eu tenho que saber dizer, basta, não. Vamos refazer isso aqui ou então vamos seguir adiante, cada um no seu caminho. Eu tenho que ter a coragem, porque muitas pessoas têm mais medo, como eu falei, de ficar sozinha do que de ser traído, do que de ser abusado. Então suporta o abuso, suporta a traição para não ficar só. E o que você está fazendo com você? Se traindo, se abusando, se subjugando. Então isso te aprisiona, faz esse ciclo rodar e isso vai acontecer de novo, porque você está mantendo essa energia no seu campo e ao mesmo tempo você está alimentando que exista um abusador. Olha só que coisa muito maior do que a gente pode imaginar. Para eu curar, desintegrar, desaparecer o abuso do mundo, a mentira do mundo, a infidelidade do mundo, eu tenho que ser a primeira pessoa a ser verdadeira. Primeira pessoa a ser leal, primeira pessoa a ser honesta, a primeira pessoa a não me trair, a não me abusar, a não me desrespeitar. E isso me trazer tanta integridade e tanto autocentramento, tanta força e coerência de pensamentos, sentimentos e ações, isso tem que ser tão forte dentro de mim que simplesmente eu me transformo num sol de energia. Eu exalo isso. E simplesmente quando isso é tão íntegro e tão forte, o que chega até mim se transforma nessa frequência. Ninguém vai ter coragem, essa energia não vai chegar a você se você tiver integridade entre a verdade, a transparência, a honestidade, a lealdade, a fidelidade com você, com o que você faz, com o que você fala, com o que você atrai, com quem você atrai, com o que você constrói, com o que você permite ou o que você não permite na sua vida. Então isso vai criando um campo de coerência, um campo de unicidade dessa verdade. Então simplesmente para de existir o abusador e o abusado quando você entra nessa coerência. Então eu sei que isso é difícil de ouvir. Eu já falei isso pra mim, lembre-se que eu tenho essa história, então eu posso falar. Nós somos responsáveis por tudo que nós vivemos, pelo abuso, pela traição, pela felicidade, pela alegria, pela plenitude, pela tristeza, pelas derrotas, pelas vitórias. Nós somos responsáveis porque somos nós que permitimos ou não permitimos, somos nós que deixamos de enxergar, que atraímos a pessoa sem perceber, fazendo um conto de fadas sem ser verdadeiro com o que a gente está sentindo e vendo. Às vezes, nos primeiros momentos do relacionamento, dá pra saber se a pessoa é verdadeira ou não. Quando a gente começa um relacionamento, se a gente observar direito e passar a conhecer a pessoa antes, mas a gente se cega pra ter alguém. Quem é responsável por isso? Por dizer sim a uma pessoa que não está pronta para se relacionar com comprometimento. Quem é responsável por isso? O outro? Não, sou eu. Eu sou responsável. Eu disse sim. Eu abri as portas da minha casa, do meu coração e do meu corpo. Eu abri. Não foi o outro que botou o revólver na minha cabeça. Eu disse sim e continuei dizendo sim todos os dias. Então quem é o responsável por dizer sim, por dizer não? Sou eu, e eu tenho que entender a autorresponsabilidade para poder mudar a chave e mudar o ciclo. Enquanto eu colocar a culpa no outro, o outro me traiu, porque o outro não tem caráter, porque o outro é infiel, porque... Ok, pode ser muitas verdades, mas existe uma verdade mais profunda. O outro traiu a si mesmo e eu atraí uma pessoa que estava traindo a si mesmo. Por quê? Porque eu preciso enxergar melhor o meu valor. Eu preciso respeitar melhor a mim mesmo. Eu preciso
estar feliz estando sozinha comigo e ter a coragem de estar sozinha, feliz, para eu poder saber atrair e enxergar alguém que esteja pronto para ter um relacionamento de compromisso, de comprometimento e de fidelidade, caso isso seja importante para mim. Porque queremos mudar tanto o outro para dar certo nos relacionamentos. E essa pergunta aqui continua, né? É uma pergunta que dá continuidade ao que a gente está falando. Às vezes a gente quer, porque a gente ama o outro, a gente quer que o outro mude. Porque, olha, eu te amo, eu tô lhe dando a minha vida, eu tô abrindo as portas da minha casa, eu tô me sacrificando por você. Às vezes estou até fazendo coisas que eu não faria por outra pessoa. Você tem que fazer algo, você tem que me amar, você tem que ser fiel, você tem que ser respeitoso, você tem que fazer isso, isso é injustiça, isso não é... Não funciona. Eu não tô falando que isso é certo ou isso é errado, eu só tô falando que não funciona. Se a gente ama o outro, se a gente se entrega, se a gente abre o nosso corpo, a nossa casa, a nossa energia, a nossa alma, a nossa vida, a gente está fazendo isso. E o responsável por fazer isso somos nós. Isso não deve se transformar num contrato de obrigação do outro, porque não funciona. Tipo assim, você está fazendo isso porque você escolheu fazer isso. Isso não significa que o outro passa a ser a minha posse ou eu passo a ser a posse do outro. E assim, o outro tem que ser fiel a mim. Não, não tem que ser fiel a você. Ninguém tem que ser fiel a gente. Tem que. Esse tem que significa que o outro tem a obrigação de ser fiel a mim, porque eu amo, porque eu sou fiel, porque isso. Não. O outro é o outro. O outro dá conta de ser daquela forma por enquanto. E a gente que está se relacionando, a gente deve ter a capacidade de enxergar a verdade, de ter a clareza e a coragem de ver. Então eu tenho que olhar o outro e eu tenho que ver, olha, o outro não dá conta de trazer o mesmo nível de comprometimento. Você quer mesmo assim? Ah, eu quero porque eu vou mudando o outro. Não funciona. É difícil de mudar a si mesmo, como é que a gente vai mudar o outro? Às vezes a gente fica anos fazendo um processo profundo de limpeza, de terapia, de auto-ressignificar a nossa vida para mudar. Como é que a gente vai mudar o outro se a chave de mudar está dentro do outro? Não está na nossa mão. A gente pode se descabelar, se esquartejar, morrer e a gente não vai conseguir mudar o outro. A natureza ensina isso pra gente. Se a gente pegar uma plantinha, plantar ela e dizer assim, olha, cresce, cresce logo porque eu tô com fome, eu quero comer essa maçã, vamos, eu plantei você, eu fui lá, peguei a planta, botei, reguei, agora cresça logo porque eu quero comer o fruto. Não vai funcionar. Cada semente da mesma árvore vai crescer num tempo diferente. Da mesma árvore. Cada um só pode crescer, amadurecer, dar frutos no seu tempo. Se a gente está atraindo, e aí eu já entro num lugar mais profundo, porque a infidelidade é um nível de imaturidade. Se a gente está atraindo pessoas imaturas, a gente tem que rever a nossa imaturidade e o nosso nível de atração. Às vezes a gente atrai pessoas imaturas porque a gente está insegura e quer atrair alguém que precisa da gente, para a gente poder nutrir, acolher, amar, cuidar, para que a gente se sinta valorosa ou valoroso. Às vezes a gente quer atrair alguém mais fraco que a gente. Isso é inconsciente, tá, gente? Muitas vezes isso é bem inconsciente. Eu vou atrair alguém com menos dinheiro, eu vou atrair alguém com menos confiança, eu vou atrair alguém menor, com menos poder que eu, para que eu possa dar poder para esse outro ficar seguramente comigo. Mas uma parte de mim não quer isso, uma parte de mim quer uma pessoa que faça o contrário, que me acolha, que me proteja, então a gente fica bem dividido, esfacelado, porque uma parte da gente quer uma coisa, mas a outra parte tem medo de ter isso, então a gente atrai relacionamentos que ainda tem pessoas imaturas e inseguras e que precisam, para se sentir fortes e para se sentir
potentes precisam mostrar isso para várias outras pessoas. Isso é um dos motivos de uma traição. E eu atendo muitas pessoas há mais de 10 anos. Eu atendo todos os dias, segunda, sexta, às vezes sábado e domingo, quando eu não estou dando curso, às vezes eu dou sessão. Então, eu estou há mais de 10 anos atendendo pessoas e eu já ouvi tantas e tantas coisas. Eu não sei se eu já ouvi tudo possível, mas eu já ouvi coisas muito, muito diversas. E então, muitas pessoas traem porque precisam se sentir autoconfiantes. Quanto mais pessoas eu seduzir, quanto mais pessoas eu conquistar, e quanto mais pessoas eu ficar, e quanto mais pessoas eu levar para a cama, significa que eu sou potente. Então, quando a pessoa precisa, quanto mais mulheres ou quanto mais homens você precisa para saciar a sua potência, significa o grau de impotência que a gente tem. Porque a traição tem a ver com a potência. Quando a pessoa se sente ou pré-potente, que é a exacerbação tóxica da potência, ou a impotência, que é a inferiorização tóxica da potência. Então, quando eu vou para o extremo da impotência ou da pré-potência, eu estou em traição comigo ou com o outro. Eu preciso encontrar a minha verdadeira potência, o meu verdadeiro poder, e nesse lugar seguro eu não vou trair. Por que as pessoas estão se traindo? Porque elas estão fora da sua potência. Elas estão fora do seu poder pessoal, da sua própria autoconfiança, da sua própria verdade, que parece que a verdade foi perdida no mundo e a gente precisa resgatar uma coisa chamada verdade, transparência, integridade e pureza. A pureza não tem a ver com ingenuidade, com imaturidade. A pureza tem a ver com algo que é descontaminado. Como um óleo essencial, a óleo essencial de lavanda é pura lavanda, não tem outros óleos junto. Então a pureza é a característica de algo ser descontaminado. Quando eu encontro a pureza novamente, eu não vou permitir contaminação, então eu vou ser íntegro. Tudo que eu vou fazer vai ser íntegro. E quando a gente restaura essa potência e essa integridade, essa pureza, a gente é fiel novamente. A gente é verdadeiro novamente. Então, se eu adquiro esse grau em mim, eu não vou precisar de outras pessoas para me trazer a potência, porque ela já está restaurada dentro de mim. Quando ela não está restaurada, quando eu estou na impotência, eu posso forçar uma pré-potência e tentar ficar com várias pessoas para suprir essa impotência, para me sentir seguro, valorizado, amado, preencher as carências, preencher algumas lacunas, alguns buracos. Algumas pessoas que traem porque o pai, a mãe, a família traiu, então tipo assim, é comum, faz parte. Para eu fazer parte, para eu ser homem, eu tenho que trair. Para eu fazer parte, eu já ouvi até uma pessoa que disse assim para mim, olha, os meus primos, meus tios, até meu pai disse assim, aí, pegou quantas nessa festa? Pegou quantas? Tipo assim, era uma conversa de orgulho. Quanto mais o outro pegou, mais másculo, mais potente, mais aceito no grupo ele era. Então, mesmo que o outro não queira, o outro vai aprendendo a atrair para se sentir parte, para se sentir forte, para se sentir potente, para se sentir confiante de que é aceito. Porque isso é o que nós queremos. Nós queremos ser aceitos. Nós queremos ser aceitos e isso faz com que a gente pinte o mundo e vá na lua para ser aceito. A gente ultrapassa a razão e a gente entra em lugares desconhecidos para ter esse tal lugar de segurança, de ser aceito. Mas esse lugar não está fora. E se a gente continuar buscando esse lugar fora, a gente vai rodar o universo inteiro e a gente vai se cansar, vai morrer, vai viver, vai morrer, vai viver, vai se cansar, vai adoecer, vai se curar, vai adoecer e a gente não vai encontrar, não vai preencher esse vazio, esse buraco, essa dor, porque esse lugar está dentro da gente, esse lugar não está fora da gente. A nossa potência, a nossa segurança interior, esse lugar que preenche o vazio não está no outro. O outro nunca vai satisfazer, nunca vai preencher um buraco que está dentro do meu coração, porque ele está dentro de mim.
Então, é a busca fugaz de preencher o vazio, a insegurança através da sexualidade, através dos prazeres, de festas, de ficar com pessoas, dessas coisas que fazem apenas o externo se satisfazer. Aumenta o buraco, porque é uma satisfação rápida, é uma satisfação que passa em alguns minutos ou em algumas horas e volta um buraco. É como uma cocaína, é como uma droga. Cada vez você tem que pegar mais quantidade daquela droga para o corpo ter a mesma experiência de êxtase, até que passa completamente o efeito e você não tem mais efeito e você entra num buraco, num vazio e numa destruição de si mesmo. Isso tudo porque a gente ainda teima em buscar fora, preencher o buraco que está dentro. O buraco de dentro é preenchido com o que está dentro. É com o nosso alto valor, é com a nossa potência, é com a nossa verdade, com a nossa integridade, com a nossa pureza, com a nossa condição de ser maduro e autorresponsável pelas nossas escolhas. Se eu escolhi alguém e esse alguém me traiu, eu tenho que parar a minha vida, entre aspas, eu tenho que fazer uma reflexão. O que está acontecendo comigo? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou atraindo essa realidade? O que está acontecendo dentro de mim? Eu tenho que rever o valor por mim, o respeito por mim. Eu tenho que encontrar as rachaduras dessa relação. Claro, eu não sou responsável pela ação do outro, eu sou responsável por parte dela. Porque um relacionamento é feito de duas pessoas. Se eu fiz tudo, se eu realmente estava com integridade, se realmente eu estava com a minha verdade, eu tenho que encontrar os aspectos inconscientes. Porque existem aspectos inconscientes, aspectos invisíveis que faz eu atrair alguém que vai me trair. Então, independente se essa pessoa continua atraindo ou não, eu tenho que entender para eu poder ou seguir e refazer isso, se essa pessoa dá conta de não trair, é possível, ou eu tenho que seguir adiante com outro relacionamento ou sozinha até eu refazer isso. Então eu tenho que entender, eu dou conta de continuar, de refazer, e se eu continuar com essa pessoa, eu preciso dar conta de limpar, senão vai ser um sofrimento de cutucar a ferida e ficar sangrando. Não vale a pena. Ou você decide curar, ou você tem a coragem de ficar sozinho o tempo, de se curar, de seguir adiante, não sei, mas um relacionamento de traição, seja em que nível de traição for, é curado com uma coisa chamada de restabelecer uma coisa chamada confiança. A confiança, quando é quebrada, ela precisa ser restabelecida para que seja trazido de volta a relação de entrega. Então não adianta eu continuar com a pessoa e não mais abrir o meu coração. Eu vou estar sofrendo toda vez que eu ver a pessoa. Vai adiantar isso pra quê? Eu vou estar sangrando, eu vou estar me machucando, eu vou estar me diminuindo, porque a gente se sente um lixo, muitas vezes. Eu vou estar, toda hora que eu ver a pessoa, que eu lembrar na situação, eu vou dizer, eu sou um lixo, outro me traiu, eu sou um lixo, outro me traiu. E aí você vai ficar construindo essa ferida, virando um câncer dentro de você. Não literal, né, mas eu tô falando uma multiplicação de feridas dentro de você. Às vezes até literal. Mas por quê? Porque eu tenho medo de ficar só. Então, por favor, eu preciso curar isso. Eu preciso curar o medo de ficar só. Eu preciso ficar só, bem, feliz, inteira, ou inteiro, para poder então atrair alguém inteiro. Mas se eu estou no grau de imaturidade, é bem provável que eu atraia alguém com grau de imaturidade. E alguém com grau de imaturidade é mais provável que não saiba lidar com algumas coisas relacionadas à sexualidade, a desejo, a essa energia, que é uma das mais potentes energias da Terra, que é a energia que vem da sexualidade, dos primeiros chakras, do chakra básico, do chakra sexual e do plexo solar, que é o nosso poder. Quando essa energia, quando a gente não tem a força, a estrutura e a maturidade para saber lidar com essa energia domina a gente. Então, se alguém cortejar a gente, imagina assim, um homem
que tem um padrão familiar, que tem que trair. Se uma mulher cortejar ele, ele não vai poder dizer não. Dentro do DNA dele, ele vai dizer, eu preciso ser fiel aos meus ancestrais, ao meu pai, ao meu tio, ao meu... Eu preciso ser fiel a isso. Então, ele pode estar sentindo que ficar com outra pessoa é ser fiel. Ser fiel aos ancestrais, ser fiel ao pai, entende que muda completamente a visão quando a gente está dentro da outra situação. Então, trair para o outro pode ser fiel para quem trai. Então, tudo isso está voltado para o meu poder não está dentro de mim, está no meu pai, está na minha mãe, está na aceitação, está no outro, está no relacionamento. O meu poder está fora de mim, eu estou fora da minha potência. Eu preciso voltar para a minha potência e ser íntegro e verdadeiro para eu deixar de trair a mim e, consequentemente, trair ao outro ou atrair traição para mim. Foi assim que eu reestruturei a minha vida e foi assim que eu reestruturei e encontrei alguém fiel, leal. Eu brinco que o meu marido é tão leal assim. E isso não é um acordo, sabe? Isso não é um acordo. Porque as pessoas, elas são livres. E eu falando isso, eu não estou escrevendo isso na pedra. Eu estou escrevendo isso hoje. Hoje, eu estou com uma pessoa que se comporta da forma mais leal que eu já vi. Ele é tão leal que ele me espera para almoçar, mesmo que eu chegue 2, 3 horas da tarde. Às vezes 4, minha filha tá aqui dizendo, às vezes 4 da tarde para almoçar, porque às vezes eu atendo no consultório e às vezes, enfim. Às vezes eu chego 4 horas da tarde para almoçar em casa e ele tá me esperando. Isso é lealdade. E todos os dias de manhã, quando eu vou trabalhar, ele me leva até o carro e me dá um beijo lá dentro, eu dirigindo. Isso é lealdade. Eu falo, amor, não precisa me acompanhar. E ele diz, não, mas eu quero te acompanhar. E ele vai todos os dias. A gente está casado, vai fazer 6 anos. Todos os dias ele me leva até o carro, me dá um beijo. E quando eu vou virando a esquina, ele dá um tchauzinho. Todos os dias. É todos os dias. Então ele traz pra mim a sensação de que eu sou leal, eu estou do seu lado, eu estou com você, eu estou pra você, eu estou pra nossa relação, eu estou pra gente. Então eu vivo com essa pessoa, mas viver com essa pessoa não significa que se você tá fazendo isso, você tem que ser isso pro resto da sua vida comigo. Se você não for assim pro resto da sua vida comigo, você me traiu, tudo aquilo que a gente viveu não foi verdade. Não. É verdade. É verdade. Porque eu estou vivendo isso. Mas o outro é livre mesmo assim. Não sei se vocês estão entendendo, mas o outro é livre. Da mesma forma que você pode mudar, o outro pode mudar, e o outro pode dizer, olha amor, agora eu sinto que isso se encerrou e eu preciso seguir outros caminhos. Minha filha não gosta quando eu falo esse exemplo, ela fica, não mãe, não fala isso não. Mas eu não estou dizendo exatamente do meu relacionamento. Eu estou falando das pessoas. As pessoas são livres. Elas são, filha, são livres. E as pessoas, elas podem mudar se elas quiserem. Mas elas podem escolher manter, e isso é a maior liberdade, isso é a maior construção de amor, quando você escolhe todos os dias amar o outro. Quando você escolhe todos os dias ser leal a si mesmo, a ser fiel a si mesmo. É uma escolha, não é uma obrigação, não é um contrato, dizer você está preso agora. Agora que você me apresentou a sua melhor parte, é essa parte que você tem que me dar sempre. Não transforma isso num contrato. Nunca. Transforma isso numa gratidão, numa bênção, num presente, num momento, numa condição de você usufruir disso da melhor maneira. Transforma isso num crescimento da sua vida. Transforma isso em coisas boas, em alto valor, em liberdade. Transforma isso em força, em potência, em segurança, em confiança, em você mesmo, porque você está atraindo alguém nessa qualidade de energia. E ao mesmo tempo vai ficando mais e mais leal com você, mais e mais fiel com você, mais e mais verdadeiro com você. Porque a gente não trai o outro, a gente trai a si mesmo. Entende isso?
Então, quando a gente entende o amor próprio, e aí vamos supor que você encontra você está com uma pessoa que você ama muito e simplesmente você encontra uma outra pessoa que você se balançou bastante, que teve muitas afinidades e dependendo do grau de maturidade, se você não tiver coeso com a sua integridade, com a sua verdade, com as suas escolhas, você experimenta aquela relação. Mas quando você é maduro, quando você entende a integridade, a autenticidade, a verdade, a pureza, você se mantém ali e você consegue ajustar essas energias sexuais, essas energias de atração, essas energias de identidade, de afinidade, e você transforma isso numa amizade e você conduz a energia, não a energia lhe conduz. Entende? Isso é um grau de maturidade. Nem todo mundo tem esse grau de maturidade. E cabe a gente desenvolver o nosso para a gente saber emanar isso para a nossa relação, para potencializar, para ver se o outro consegue ser assim, captar essa energia e ser assim, ou seguir em outras experiências, atraindo pessoas que já estejam mais maduras. Então, como não levar para outro relacionamento a ferida de uma traição? Entendendo tudo isso. Entendendo que eu sou autorresponsável por ter atraído uma traição à minha parte da história. Entendendo que nos níveis mais inconscientes, quando eu atraio alguém que não se compromete com a relação, é porque eu tenho medo lá dentro de mim de me entregar. Eu tenho medo dentro de mim de que a pessoa se aproxime de mim demais. Eu tenho medo dentro de mim de que dê certo e que eu perca alguma coisa minha, né? A minha identidade, o meu espaço, a minha privacidade. A gente tem medo, quer se relacionar, mas no nível mais profundo a gente tem medo dessa entrega profunda, a gente tem medo dessa entrega pessoal. Então é liberar esses medos, é liberar esses processos de entrega e ir devagarzinho experimentando isso, atraindo a pessoa certa para isso. Ok, então um beijo no coração de todos, gratidão pela presença. Amanhã às 7h07 da manhã eu tô com vocês. Fiquem com Deus.